galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina de Estudante e hoje a gente vai falar sobre mais um tema importantíssimo, a gente vai falar sobre História do Brasil. Hoje o tema escolhido é Revolta da Vacina, um dos temas que tem maior incidência no vestibular e que com certeza você deve estudar. Tá preparado? Pega o lápis, pega a caneta e vamos lá! Queridos, falar sobre a revolta da vacina não significa simplesmente falar sobre uma revolta em que a população fica contra a vacinação obrigatória. Isso seria uma análise mais ingênua desse movimento ocorrido em 1904. O Brasil, nessa época, passava por uma série de transformações. O presidente era Rodrigues Alves e o Brasil vinha passando por modificações sociais, políticas e econômicas. Havia a ideia de rompimento com o nosso passado agrário exportador, né? Era nesse momento a valorização das ideias urbanas e também de industrialização. A partir desse momento, cria-se a ideia de transformar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a nossa capital, era o nosso cartão postal e começa a se propagar uma ideia de transformar o Rio de Janeiro, o nosso cartão postal. Transformar o Rio de Janeiro através de reformas urbanas. Essas reformas urbanas foram inspiradas nas reformas urbanas realizadas na França no meio do século XIX por um cara chamado Barão de Haussmann. Essas ideias foram trazidas para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro passa por um processo conhecido como europeização, transformar o Rio de Janeiro como a Paris dos trópicos. E para isso, transformar o Rio de Janeiro, haveria necessidade de se alargar as ruas e também derrubar os cortiços. Mas você pode estar me perguntando, professor, o que são esses cortiços? Eram grandes casarões onde a população mais pobre se localizava nas áreas centrais e, consequentemente, eram locais de propagação de muitas doenças. O Rio de Janeiro passou por uma transformação populacional bastante intensa. O censo realizado em 1890 mostra que a população do Rio de Janeiro mais ou menos era de 500 mil pessoas. Já no censo de 1920, essa população ultrapassa 1.200.000, ou seja, a população do Rio cresce rapidamente e assustadoramente. E essa população mais pobre estavam nas áreas centrais, nos cortiços. Só que aí há um projeto conflitante, porque quando o governo brasileiro e o governo do Rio de Janeiro pretendem derrubar esses cortiços, a população mais pobre acaba ficando desalojada. Essa ideia de transformar o Rio de Janeiro na Paris dos trópicos, de europeizar a cidade, de alargar as ruas e de derrubar os cortiços é extremamente perigosa. Por quê? Porque essa população mais pobre acaba ficando desabrigada. Quando o Rio de Janeiro leva adiante o processo, o projeto chamado de Bota Abaixo, um projeto do prefeito Pereira Passos, muita gente acaba ficando desalojada. E aí você pode me perguntar, professor, para onde essas pessoas acabam indo? Elas acabam indo para as áreas mais periféricas, para as áreas mais distantes. Muitas delas acabam pegando os entulhos da derrubada dos cortiços e indo para essas áreas distantes, no processo que fica conhecido como favelização. A gente pode falar que em alguns fatores essa ideia de favelização do Rio de Janeiro começa a partir dessas reformas urbanas. A gente pode entender que há um autoritarismo do governo ao deslocar essas pessoas para as áreas periféricas sem dar qualquer tipo de assistência. Só que para transformar o Rio de Janeiro na Paris dos trópicos não bastavam as reformas urbanas. Era necessário dizimar todas as epidemias que existiam no período. E aí a gente tem tuberculose, peste, varíola, enfim. O Rio de Janeiro estava sofrendo com essas epidemias e, à época, o governo decide realizar uma campanha sanitária. Essa campanha sanitária tem como grande chefe, líder, artífice, um cara chamado Oswaldo Cruz, um dos maiores, se não o maior médico sanitarista da história do Brasil. O Oswaldo Cruz ganha carta branca para liderar essa campanha e o mote principal dela é a vacinação
obrigatória. Oswaldo Cruz afirmava que para acabar com essas doenças era necessário vacinar de maneira obrigatória a população. E aí você pode pensar, professor, mas qual o problema? Vacinação é algo tão comum, mas à época não era e as pessoas não foram informadas pelo governo qual o sentido, qual o objetivo, qual a finalidade dessa vacinação. Então o que há? Uma desinformação por parte do governo, uma falta de diálogo e uma insatisfação das pessoas em relação a esse processo. Muitas delas já haviam sido tiradas obrigatoriamente das suas casas, agora são obrigadas a serem vacinadas contra a sua vontade. E essa vacinação é de fato feito à força, porque muitas vezes os agentes de saúde invadiam as casas e vacinavam as pessoas. Isso vai gerar uma revolta, um descontentamento que faz as pessoas saírem às ruas com o objetivo, protestar contra essa vacinação. Não é à toa que o nome dessa revolta em 1904 é Revolta da Vacina. As pessoas estavam insatisfeitas contra o autoritarismo do governo e contra essas medidas que elas consideravam uma medida centralizadora. Bom, há muitos conflitos nas ruas do Rio de Janeiro, conflitos entre a população e os agentes de Estado. É um conflito que vai levar a prisões, a centenas de prisões no período. Estima-se entre 15 a 20 mortes durante o conflito e vai causar uma instabilidade intensa durante o governo do Rodrigues Alves. Para tentar diminuir essa instabilidade, o governo acaba cedendo e revogando a obrigatoriedade da vacinação. Então, quando você for estudar para o vestibular, fique atento, primeiro, aos motivos da revolta, que se dá pelo autoritarismo do governo em vacinar as pessoas contra a vontade, a pobreza que elas viviam, intensa, e também a falta de assistência que elas sofriam, principalmente a partir das reformas urbanas. Fique atento e estude com bastante atenção esse processo de reformas urbanas, porque está diretamente ligado a um contexto internacional. Essa ideia de urbanização, essa ideia de valorização dos ideais da burguesia, são ideais que estão lá na Europa. Se você for estudar um pouquinho, vai ver que existe um conceito chamado de Belle Époque, a valorização dessa bela época, a valorização da burguesia, dos ideais de ciência, de progresso, e esses ideais chegam até o Rio de Janeiro e há uma tentativa de imitar a civilização, a sociedade francesa. Tudo bem? Então fiquem atentos a esses temas. Revolta da vacina é um tema que tem muita incidência no vestibular e que com certeza, se você estudar com atenção e com carinho, vai dar tudo certo. Tudo bem? Se inscreva no canal da Oficina do Estudante, assistam aos nossos vídeos e até mais!